tecnológico aqui, né? Dá uma gravação para fazer. Aí começou. A sociedade espírita pessoal é assim. Então, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A série André Luiz, vou colocar para vocês aqui. Um minutinho. Psicografada por Chico Xavier, acho que muitos aqui conhecem. Ela foi publicada entre os anos de 1944 a 1968. Essa série de livros, ela é muito famosa, somente no meio espírita, e fora do meio espírita, pelo livro Nosso Lar, e posteriormente pelo filme do mesmo nome, né, que foi muito bem divulgado e muita gente assistiu. E depois da última obra da série André Luiz, com o título E a Vida Continua, a grande missão se completa. E André Luiz, em 13 livros, descortina a vida no mundo espiritual, mostrando que a morte não é o fim, e apresenta uma vida de lutas, de trabalho incessante no mundo invisível. E ao Espiritismo coube o papel de mostrar a realidade do mundo espiritual. Tanto que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 5, vai escrever que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele, o Espiritismo, nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, como era visto, e ainda é visto por muitas pessoas. Porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes na natureza. Assim, a série André Luiz vem trazer subsídios para o entendimento da realidade espiritual e aquele próprio que, na verdade, somos nós próprios que carregamos o nosso céu ou o nosso inferno. E é o que esclarece essa verdade o mentor de Chico Xavier, Emmanuel, no livro Nosso Lar. Na introdução do livro, porque Emmanuel, que foi o coordenador, junto com Bezerra de Menezes, dessa atividade no plano espiritual, né? A gente lê o livro... o livro que fala sobre as... Oi? Não, o livro Testemunho de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert, né? Ela vai falar sobre isso, né? Que no mundo espiritual, quem coordenava a série André Luiz, todo esse trabalho de André Luiz, era Emmanuel e Bezerra de Menezes. Vejamos que não é pouca coisa, né? E Emmanuel, então, faz a introdução no livro Nosso Lar, né? Que é muito comum, né? Um espírito de mais envergadura e um espírito que já estava trabalhando já com o Chico, fazer uma introdução de um espírito ali que estava iniciando, né, esse trabalho. E Emmanuel, então, diz: André venha contar a você, porque ele faz como se fosse um diálogo com o leitor, né? André vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. E outro fato importante é de como é organizado esse mundo espiritual, né? De como Deus é bom e justo. Tudo isso a gente observa nos livros de André Luiz. No livro Evolução em Dois Mundos, que é um desses livros da série André Luiz, André diz que no mundo espiritual temos o espaço das nações com as suas comunidades, idiomas, experiências e inclinações, inclusive organizações religiosas. A gente pensa que vai chegar lá e vai encontrar nada que a gente conhece, não, lá
É tudo organizado conforme a evolução dos homens. Então, vai ter, como diz aqui nesse texto, organizações religiosas. Vai ser uma igreja evangélica, vai ter igreja católica. Por quê? Porque as pessoas ainda precisam disso, né? Não tem uma violência nesse sentido religioso. Se a pessoa acredita naquilo, se aquilo faz bem para ela, por que no mundo espiritual vai ser diferente, né? Junto das quais funcionam emissários de libertação mental, operando com caridade e discrição, para que as ideias renovadoras se expandam sem dilaceração e sem choque. Ou seja, vai preparando as pessoas, né? Com cuidado, todo cuidado com aquelas pessoas, né? Para que não ocorra uma violência. As pessoas, de repente, sabe, não, aqui não tem céu e inferno, não, como é que é? Né? Eu não vou acabar, né? E tudo isso é conversado, é preparado as pessoas para que ela encare com a melhor maneira possível aquela nova realidade, que ela não está acostumada, que não entendia que era daquela forma. Então vai chegar padre, pastor, que vai preparar ela para essa nova realidade. Nesse sentido que a gente fala aqui de religiões, né? Claro, espíritas também, né? Tudo conforme a nossa vivência aqui na Terra. A gente vai ver aqui mais para frente também, questão de alimentação, vestimenta, vai ser o mesmo padrão da Terra para ter todo esse cuidado com as pessoas, né? Para que não ocorra nenhuma violência. Então, não existe, nas leis divinas, nenhuma violência. A lei de Deus é a lei de amor, e não poderia ser diferente o tratamento dado àqueles que voltam à vida verdadeira. Dessa forma, as obras de André Luiz, a série André Luiz, que a gente tem para vender aqui, né, ou pelo menos para pedido, né, não vai ferir nenhum dos princípios da doutrina espírita, e sim fortalecer. Vai fortalecer a nossa fé, a nossa convicção naquilo que a doutrina espírita explica. Então, a série André Luiz vai revelar essa vida no plano espiritual, nos alertando que no mundo espiritual continuaremos a ser o que fomos aqui na Terra. E Herculano Pires, um conceituado estudioso da doutrina espírita, ele diz no livro Missionários do Bem e do Mal que os livros de André Luiz, que já se constituíam volumosa coleção naquela época, né? Já era volumosa com coleção, valem por um verdadeiro trabalho de ilustração dos princípios espíritas, por meio de relatos de episódios vividos no plano espiritual. E muita gente vai dizer que Herculano Pires era contra, né, a série de André Luiz, porque alguns argumentos que ele colocava, né, mas ele, depois de analisar as obras e relacionar com as obras da codificação, ele vai perceber que tudo que André Luiz coloca nos livros, todo o ensinamento de André Luiz vai sim estar de acordo com os princípios espíritas. E o autor, em diversas outras obras, ele comenta sobre as críticas que recebem as obras de André Luiz, até por espíritas. A gente vê naquele livro que eu falei, Testemunho de Chico Xavier, o Chico sofreu muito por causa disso, né? Porque as pessoas, depois que saiu as obras de André Luiz, começavam a enviar cartas, a criticar, e Chico, aquela maneira dele de pacificadora, tudo foi aceitando tudo aquilo lá, né? Sem causar nenhum problema, sem nem responder da mesma forma. E nessas cartas que ele escreve ao Antônio de Freitas, que era o presidente da federação, trabalhado nesse livro, que o livro Testemunho de Chico Xavier, na verdade, a Sueli Caldas Schubert, ela recolhe um monte de cartas entre Chico e Antônio, que era o presidente da Federação Brasileira. E ela faz, então, esse trabalho em cima dessas cartas. E nessas cartas tem esses relatos de Chico, na intimidade dele com o Antônio, né, falando desses problemas que ele recebia, essas críticas que ele recebia nessa época sobre a série André Luiz. Então, como eu disse, né, o autor, em diversas obras, o Herculano Pires, vai comentar sobre as críticas que recebia as obras de André Luiz, até por espíritas, que pensavam não haver no plano espiritual coisas concretas, parecidas com a da Terra, casa, alimentação, roupa, vestimento, outras coisas, né, que os livros de André Luiz vai trazer essa realidade do plano espiritual, porque muitos imaginavam que ia chegar lá não ia ter nada, ou ia ser algo totalmente diferente da nossa realidade aqui.
Que a pessoa ia chegar e ia ter um ambiente bem, bem diferente da nossa realidade espiritual. Ou seja, não teria casa, não teria investimento, mas como seria, né? As pessoas sempre pensam na questão mágica, né? Como se fosse, desencarnou, vai ser algo totalmente diferente. Mas não ocorre, como eu disse, né? Violência no plano espiritual, é tudo conforme a nossa evolução. E, por fim, as obras de André Luiz demonstram que o trabalho é lei divina. Isso é o mais impactante e o que mais é divulgado nas obras de André Luiz, né? A questão do trabalho, como tem trabalho, né, no plano espiritual. E que não existe ócio no mundo espiritual. A gente está falando aqui de espíritos, né, que procuram trabalho, que querem trabalhar. Não estou falando de espíritos ociosos, que também tem, como tem no plano físico, espíritos ociosos, preguiçosos, no plano espiritual também vai ter. Mas aqueles que procuram trabalho, que querem o seu crescimento moral, o crescimento intelectual, no plano espiritual tem bastante oportunidade de trabalho. E quanto mais o espírito se eleva, quanto mais ele entende as leis divinas, quanto mais puro é o espírito, mais ele trabalha em prol de Deus e em prol do seu próximo. Então, não é aquele céu, né, onde a pessoa vai ficar ociosa, comendo uva, tocando uma arpinha. Felizmente, não. Né? Infelizmente, não. Felizmente, não é assim. Porque você imagina ficar uma eternidade ali, só comendo uvinha, tocando arpinha. Que tédio, né? A gente, às vezes, não consegue ficar em casa, às vezes, de férias, fica 30 dias em casa. Aquele negócio, puxa, com vontade de trabalhar, porque Deus ficar em casa. Não sei vocês, né? Mas meu pai, uma vez, aconteceu isso. Ele pegou uns 15 dias de férias, assim, não aguentava mais, né, ficar em casa. Puxa, vamos para o centro, vamos para o escritório, vamos fazer outra coisa. Né? Porque já não aguentava mais ficar ocioso. Na questão 563 do Livro dos Espíritos, os emissários do Senhor respondem a Kardec que as ocupações dos espíritos são incessantes. Importa, porém, não identifiquei as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhe constitui um gozo, pela consciência que tem de ser úteis. E lembrando que, conforme a questão 675, os espíritos definem trabalho como toda ocupação útil. Então, a coleção de André Luiz começa pelo livro Nosso Lar, que conta sobre a volta do médico André Luiz ao plano espiritual, seu sofrimento pelo apego demasiado às questões materiais, que o levou ao suicídio indireto, ou seja, ele desencarnou antes da hora pelos maus hábitos na alimentação, na ingestão de álcool e pela cólera e outros sentimentos que afetaram negativamente a sua saúde. Vemos que André Luiz, nesse livro, passa um tempo, 8 anos, num local de muito sofrimento, o qual o autor dá o nome de umbral. Local este criado pela sua própria mente e por outras mentes em parecidas em sintonias semelhantes. Até que faz uma oração sincera e é atendido por benfeitores espirituais, sendo levado à colônia Nosso Lar. Então, não é o local criado por Deus, esse umbral. As próprias pessoas ali, pela sua sintonia, pela sua vibração mental, ela cria aquele ambiente. Isso tanto no plano superior como no inferior acontece isso. As mentes criam um ambiente. Então, ele se sentia, num lugar de trevas, de dor, de sofrimento, porque assim era a sua psicosfera fluídica. E aquele que tinha a mesma sintonia, que era assim, uma sintonia parecida com ele, ali também estavam. Então, se criava aquele ambiente de sofrimento. Então, ficou 8 anos ali, até que ele lembrou da infância, que ele fazia oração com a mãe dele, como era bom aquilo. Então, você vê a importância, da oração em família, da evangelização, porque a partir desse momento, ele mudou de sintonia e começou a observar outras coisas ali. Então, embora o espírito em sofrimento se perceba sozinho, qual ele se percebia, muito apegado ao remorso, ao sentimento de culpa e de erro perante a lei, em verdade, todos temos amparo dos benfeitores espirituais,
E André, ele não percebia os benfeitores ali por causa da sua psicosfera fluida, por causa daquele sentimento que ele tinha, né, de culpa, de dor, de remorso. A partir do momento que ele fez oração, ele observa ali ao seu lado os benfeitores espirituais, né, e até a sua mãe. Imagine, a mãe dele estava o tempo todo, depois na frente ela vai dizer que ela estava o tempo todo fazendo oração por ele. Os benfeitores também estavam ali ao seu lado, mas vejam como é o sentimento negativo, né? Como a sintonia dele era outra, ele não percebia ali os benfeitores espirituais, nem a sua própria mãe. Recordamos da parábola do filho pródigo, né? Ali Jesus ensina que Deus, quando a gente fala assim de que ninguém é abandonado, que Deus não abandona ninguém, né? Que não existe o sofrimento eterno. A partir do momento que a pessoa busca a sua reconciliação com a lei divina, que ele pensa no bem, é auxiliado. Mas é questão do livre-arbítrio. Quando você quiser ficar no sofrimento, quando você quiser ficar no sentimento negativo, a sua escolha é sua. Você mudou a sua forma de vibração, mudou a sua forma de pensamento, aí você recebe auxílio. Não porque eles não queriam auxiliar você, é porque você que não queria, né? Você que estava de sintonia. Eles estavam ali o tempo todo esperando, como a parábola do filho pródigo, né? O pai sempre espera a nossa reconciliação com Deus, com ele, de braços abertos. Na questão 803, Livro dos Espíritos, também temos que, para Deus, todos os homens são iguais e tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis iguais para todos. Então, após André Luiz se arrepender e orar, ele é levado e recebe tratamento na colônia espiritual de Nosso Lar. E o livro vai contando sobre o cotidiano desse espírito e da colônia espiritual de Nosso Lar. Então, mostra especificamente nesse livro a colônia de Nosso Lar, onde ele passa a morar, revela também as relações sociais existentes, problemas com alimentação, vestimenta, entre outros, e as ocupações dos habitantes. Então, é importante a gente ler para poder entender como que é a realidade no plano espiritual, deixar de ter esse medo, né, e perceber que tudo é uma continuidade, né, que a gente vai levar o que nós somos na verdade. Já no segundo livro, Os Mensageiros, está ali também, né? André, cidadão de Nosso Lar, já estava habituado com o Nosso Lar. Após alguns anos, foi trabalhar no Centro de Mensageiros, escola de preparação de espíritos que reencarnariam com determinadas tarefas. É como se fosse uma universidade. Ele olhou e nossa, parece uma universidade isso aqui, né? E eles chamavam de Centro de Mensageiros. Ali, André percebe o grandioso labor de preparação de trabalhadores da mediunidade ou mensageiros, denominados mensageiros, incluindo, além dos médiuns, os dialogadores, evangelizadores, expositores, entre outras pessoas que deveriam trabalhar em prol da revelação do mundo espiritual. Então, a gente vê que tudo, na verdade, tem um preparo antecipado. A gente não pode se colocar aqui como, não sabia, né, como se a gente fosse despreparado para a tarefa. Quando a gente, principalmente mesmo depois da encarnação, se eu tenho boa vontade, quero trabalhar no bem, eu vou ser, de alguma forma, auxiliado. Né? Durante o sono, muitas vezes, a gente é levado a cursos, preparações, só a gente está disposto ao trabalho. Isso em qualquer determinação religiosa, se tiver um projeto, qualquer coisa que você queira para o bem, você é auxiliado. E essa tarefa aqui é antecipada à existência física, já um preparo dessas pessoas para o trabalho mediúnico, para o trabalho de exposição. Por exemplo, você vê um Divaldo Franco, um Raul Teixeira, a Cruz Valadares, essas pessoas têm uma capacidade, né, de expor as suas ideias, os seus estudos, né? Por quê? Porque tiveram um preparo também para isso. Há uma preparação no campo da mediunidade, da evangelização, e outros tantos, as pessoas são preparadas, são treinadas, recebem um auxílio do plano espiritual para a realização do trabalho. E esse livro, Os Mensageiros, ele é distribuído em 27 capítulos e tem seu foco voltado para as clamorosas quedas de espíritos
que, iludidos pelas fantasias mundanas e dominadas por um orgulho incontrolável, esqueceram as abençoadas lições trazidas da espiritualidade. Com todo esse preparo do plano espiritual que eles tiveram, todos esses cursos, há muitas quedas, inúmeros caem no seu próprio orgulho, na vaidade. Então, esse livro, Os Mensageiros, busca, com esses exemplos, nos conscientizar dos nossos compromissos e obrigações assumidas com Jesus. Já o terceiro livro, Missionários da Luz, irá tratar sobre o trabalho dos amigos espirituais no processo reencarnatório e nos dá informações da importância de aproveitarmos a existência física, sempre para o bem, para a construção do espírito imortal. Então, todo um trabalho exato pela espiritualidade para nós reencarnarmos e dá esse sentido de que devemos aproveitar a nossa existência. Agora iremos para o quarto livro, o qual nos deteremos, que é o livro Obreiros da Vida Eterna. Se no livro Os Mensageiros tratou-se muito das falências de casos de médiuns e trabalhadores que desempenharam uma tarefa, no livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz irá fazer já parte de uma equipe de auxílio no processo de desencarnação. Então, onde vê que o André Luiz fez estágios em várias áreas do nosso lar, né? Ali no livro anterior, ele trabalhava na reencarnação. E aqui ele está trabalhando nos processos de desencarnação e de retorno à colônia espiritual, especificamente de 5 trabalhadores que desempenharam bem esse papel. São trabalhadores próprios da colônia Nosso Lar, né, que foram desempenhadas tarefas para eles realizarem, mesmo no campo da mediunidade, e eles desempenharam bem a tarefa. E agora, eles vão receber esse tratamento, né, no processo de desencarnação. São os personagens Dimas, Fábio, Cavalcante, Albina e Adelaide. A personagem Adelaide é particularmente muito especial e, pelas minhas pesquisas, é a única que André Luiz deixou com o nome verdadeiro que teve em vida, ou seja, Adelaide. O nome dela, tanto em vida, no plano físico, como o tratamento que ela recebeu no livro, é o mesmo nome, Adelaide. Claro que não colocava a câmera, mas só Adelaide. E é muito comum, para evitar expor pessoas, famílias, personalidades, que se alterem nomes desses personagens, profissões e até gênero. Podem também os espíritos alterar datas, localidade, entre outros dados. Até porque pouco importa essas informações. Quando se busca, na verdade, são as questões materiais, as questões morais. Mas no caso do espírito Adelaide, André Luiz não alterou nem o nome, e nem o local, e nem o tipo de atividade que ela realizava. Vamos então revelar quem foi essa personagem que no livro ganhou até um capítulo específico de nome A Serva Fiel. Adelaide Augusta Câmara nasceu em 11 de janeiro de 1874, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, desencarnando no dia 24 de outubro de 1944, no Rio de Janeiro, aos 70 anos de idade. Ela foi uma das mais devotadas figuras femininas do espiritismo. Mesmo que não, eu até perguntei para os amigos, conhecem? Nunca ouviu falar, né? Porque aí tantas pessoas trabalharam no movimento espírita, principalmente mulheres, né, que às vezes não conhecem, né? E era conhecida pelo pseudônimo Aura Celeste. A gente já até recorda alguma coisa, né? Porque tem umas fotografias dela em alguns livros. Professora, veio para a antiga capital federal, Rio de Janeiro, na época, aos 22 anos, a convite de confrades da igreja protestante, da qual fazia parte. Então, ela era protestante, evangélica. Ela veio trabalhar no colégio Ram William. Mais à frente, passa a lecionar
na sua própria casa. E foi nesse período de sua vida, no ano de 1898, agora com 24 anos, que começou a sentir as primeiras manifestações de suas faculdades mediúnicas. Ela, como protestante, você imagina uma protestante, né, procurava respostas para as sensações e fatos que aconteciam com ela. E a sua religião não dava respostas satisfatórias. E ela sempre procurando uma resposta para aquilo. E foi por meio de um jornal de nome O País, na coluna Estudos Filosóficos, que ela tem o primeiro contato com a doutrina espírita. E essa coluna é assinada por Max, pseudônimo que nada menos de que Bezerra de Menezes usava na época. Porque ele era senador, então ele tinha esse cuidado, né, de separar, para não ficarem com a questão do senador. Então ele usava o pseudônimo de Max. Por essa leitura, Adelaide se interessa pelas obras básicas da doutrina espírita, ávida de conhecimento e entender pelo que passava. Então, conforme a sua dificuldade, ela percebia que cada informações que Bezerra passava no jornal auxiliava muito ela. E ele, claro, colocava ali as obras básicas e ela se interessou, até para entender da dificuldade que ela passava na questão mediúnica. Então, ela vai à Federação Espírita Brasileira, que nessa época era presidida pelo Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, aquele mesmo do jornal, o Max, né, que usava esse pseudônimo. E nessa época, a sede da federação era no Rio de Janeiro, que a capital federal ainda era o Rio de Janeiro. Ainda tem essa sede histórica, né, dá para ver na internet. Ao primeiro contato com Adelaide, Bezerra, pela sua conhecida clarividência, percebe ali a grandeza espiritual e as prodigiosas faculdades mediúnicas que ela possuía. Ele orienta Adelaide para a continuidade do estudo e para que ela participe junto com ele do grupo Ismael, onde poderia estudar mais a fundo a doutrina espírita e trabalhar as suas faculdades mediúnicas. Em breve, Adelaide Câmara, como médium auditiva, começou a trabalhar na propagação da doutrina, fazendo conferências e receitando com tal acerto e exatidão que o seu nome se irradiou por todo o país. Com a desencarnação de Bezerra de Menezes, em 1900, Adelaide Câmara aproximou-se do grande ceareiro, que foi Inácio Bittencourt. Então, ela tinha como Bezerra como um pai para ela, mas a partir do momento que Bezerra desencarnou, ela se aproximou de Inácio Bittencourt, que também era uma personalidade exemplar, né? Grandiosa moralmente. E nas sessões do Círculo Espírita Caritas, passou a emprestar o seu concurso como médium e como propagandista de primeira grandeza. Estamos nas primeiras décadas do Espiritismo na Terra, visto que iniciou com a publicação de O Livro dos Espíritos em 1857, e Adelaide tem o seu primeiro contato em 1898, quando a doutrina tinha apenas 41 anos. Então, era jovenzinha ainda o Espiritismo, principalmente no Brasil, né? Era muito iniciando, né, a doutrina. Se estudarmos a história do Espiritismo na Terra, veremos que reencarnaram nessa época no Brasil espíritos de alta envergadura moral. E o Brasil passou a ser designado como a pátria do Evangelho. Até hoje o Brasil é considerado porque é o país onde o Espiritismo tem maior participante, colaboradores, né? Em outros países, igual os Estados Unidos, ninguém, se falar espiritismo, ninguém conhece, né? Dificilmente. Até esse dia eu vi um vídeo lá, pessoas lá nos Estados Unidos, falando dessa dificuldade de falar de Allan Kardec lá, que o pessoal desconhece. Você vê que no Brasil realmente é onde se firmou o espiritismo. Lembrando que na década seguinte, em 1910, nascia em nosso país Chico Xavier.
e 17 anos depois, Divaldo Pereira Franco. Mas continuando, Adelaide casou-se em 1906, reduzindo significativamente o seu trabalho no movimento espírita, por um período de 14 anos para se dedicar à educação de seus filhos. Mas nem por isso ficou inativa. Mesmo que ela não trabalhasse no meio espírita, dentro da federação e em trabalhos espíritas, mas ela trabalhava no seu próprio lar. Nas horas de lazer, entrava em confabulação com os guias espirituais e pôde receber e produzir páginas admiráveis que foram dadas à publicidade na obra do Além. Essa obra que foram dadas na obra do Além, em 21 fascículos, e no livro Orvalho do Céu, assinada como Aura Celeste. Inclusive, ela recebeu diversos textos do próprio Bezerra de Menezes. Eu até comprei um desses livros, achei naquele, não sei se não, na livraria virtual, né? Acho que é o Orvalho do Céu, não, do Além. E tem realmente mensagem ali de Bezerra de Menezes assinado como Max. Ele assinava como Max também, essas obras, esses textos. Mas dava para perceber que era para Bezerra. E volta em 1920 à Tribuna Espírita. Então, percebam que ela ficou 14 anos, né, dedicadas à própria família dela, à sua própria família, à educação dos seus filhos. Então, ela percebe que precisava daquele tempo, né, na educação dos seus filhos. Também, naquele tempo, as mulheres tinham mais papel dentro do próprio lar, né, não era igual hoje. Então, até a própria cultura, né, fazia com que as mulheres se dedicassem mais à questão familiar, a ficar dentro da casa, a questão da educação dos filhos e ao cuidado do marido. Mas, mesmo assim, com toda essa dedicação que ela teve à sua família, ela trabalhou na publicação desses textos mediúnicos, esses 2 livros. E volta, então, em 1920, à Tribuna Espírita. Ela era uma excelente oradora, fazia palestras, receitava medicamento, e aos trabalhos mediúnicos com mais vigor e entusiasmo. A partir desse momento, então, que ela volta em 1920, ela trabalha com mais afinco ainda a doutrina espírita. Não sei porque, como ficou parada durante esses 14 anos, ela sentia que era como se fosse uma devedora, né, dessas questões. E começa o espírito Dr. Joaquim Murtinho a operar curas pelas suas mãos. Então, vamos percebendo as faculdades mediúnicas que tinha Adelaide Câmara. Ela possuía, como eu disse, diversas faculdades. Aqui relato, né? Incorporação, o espírito se comunicava através dela. Audição, vidência, então ela ouvia, ela via. Psicografia, escrevia os textos que os espíritos passavam, né? As suas mãos serviam como instrumento. Curadora, ela tinha também a faculdade de cura. Operou em diferentes lugares do Brasil. E ela também tinha a faculdade da desdobramento fluídico, que é a bilocação, né? Ela se transportava em desdobramento fluídico, sendo visível ao seu corpo, como aconteceu em Juiz de Fora e Corumbá. Então, relatos há que ela também curava as pessoas à distância, que ela ia até aquelas pessoas, impunham as mãos e curava, né? O que a gente chama de bilocação. Passar um pouquinho. Mas foi uma das que dizem, né, que é um fenômeno extraordinário, esse fenômeno de bilocação é um fenômeno extraordinário utilizado por almas virtuosas como Santo Antônio de Pádua, conforme vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre essa faculdade. Na verdade, o Livro dos Médiuns, no capítulo 7, que vai tratar sobre esse fenômeno da bilocação, colocando que é uma faculdade utilizada por almas virtuosas, como Santo Antônio de Pádua, né, onde o corpo físico fica estático, como se estivesse dormindo, e a pessoa, o seu corpo perispiritual, aparece em outro local, podendo ali atuar normalmente. Isso demonstra que Adelaide Câmara era realmente um espírito de alta envergadura moral, por ser esse fenômeno, né, como diz o Livro dos Médiuns, particular, muito voltado
as almas mais elevadas. Em 1923, teve suas vistas voltadas para o campo da assistência às crianças órfãs e à velhice desamparada. É a questão da caridade, né? Então, ela alugou uma casa com a ajuda de outros companheiros espíritas na cidade em Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro Botafogo. E aí foi instalado no dia 28 de outubro de 1923 o Asilo Espírita João Evangelista, sendo ela a sua primeira diretora. Adelaide Câmara, na inauguração desse asilo, em breves palavras, exprimiu o júbilo de sua alma, afirmando realizado o ideal de toda a sua existência. Então, ela tinha na sua intimidade essa necessidade de abrir esse abrigo. E ela disse assim na inauguração: ser mãe de órfãos, graças do céu, que não trocaria por todo o ouro e todas as grandezas do mundo. Dedicou daí por diante, Adelaide, todo o seu tempo a essa grandiosa obra de caridade, emprestando-lhe as luzes do seu saber e de sua bondade até o dia em que serenamente desencarnou. O Asilo Espírita João Evangelista, no Rio de Janeiro, chama asilo, né, porque era um local de cuidado, de onde as pessoas eram abrigadas, não é só na velhice, bem que tinha também idosos, né, mas era um cuidado mais particular das crianças órfãs. No Rio de Janeiro, aí está ainda em sede própria, ainda existe esse asilo espírita, ainda ele é mantido, né, por meio espírita, atestando a obra e o devotamento à causa do bem daquela nobre mulher que se chamou Adelaide Augusto Câmara. Nós temos aqui algumas imagens do asilo, né? Dá para ver bem? Esse prédio, então, ela morava no próprio, tinha a instituição e tinha também onde ela morava, no mesmo local. Aí está a Adelaide no meio. Deixa eu ver se tem aqui. Acho que é aqui. Aqui. Essa é a Adelaide também. No meio, as crianças atendidas. O professor aqui. Bastante criança, né? Bem pobrezinhas crianças, então ela tinha esse cuidado, esse bairro, com essas crianças. Aqui também vem ela, aqui, ó, no meio. É uma foto bem antiga daquela época, né? Tem um rio aqui atrás, alguma coisa assim. Um monte de crianças, principalmente as crianças, percebe ali, né, de negras. Se hoje tinha dificuldade, imagina aquela época, né? Aqui também ela. Natal de Aura Celeste e das Meninas, de 1939. E eles faziam esses cartões, como é que chamava? Era de carta, assim, sabe? Cartãozinho. E vendia também, para arrecadar verbas para o asilo. Ó, cartão postal. Então, temos aqui, ó, meninas e senhoras da idade desvalidas. Departamento infantil, tal. As palavras asilo com Y, ó. Telefone com PH. Ó, e tinha estudos, ó. Sessões de estudos da doutrina todas as terças-feiras, às 8h30. Sessões práticas às sextas-feiras. Era comum, né? As sessões mediúnicas, né? Eram públicas. Presidente e diretor Adelaide Augusto Câmara, Aura Celeste. Então, esse aqui é um cartão histórico, né? Da instituição. Então, todo esse trabalho na Seara do Cristo teve como recompensa a assistência especial dos amigos de nosso lar, como veremos. Toma um pouquinho de água fluidificada. Voltando então à obra Obreiros da Vida Eterna, quando depois de visitar os futuros desencarnados Dimas, Fábio, Cavalcante e Albina, André Luiz, acompanhado de benfeitores espirituais, entra em edifício confortável e simples,
ele percebe que é um local onde abrigava inúmeras crianças em nome de Jesus. O livro não dá nome ao local, mas como vimos na biografia de Adelaide, tratava-se do asilo espírita João Evangelista. E André Luiz diz que se tratava de louvável instituição espírita cristã, onde se sediava a compacta legião de trabalhadores desencarnados. Então, além de abrigar as crianças órfãs, era no mundo espiritual, esse local, um ponto de encontro de espíritos benfeitores. Então, imagine que ambiente salutar era aquele, né? No plano material, é cuidado com as crianças, cuidado com os idosos e as crianças, e no plano espiritual, era um local onde os espíritos se reuniam, os benfeitores espirituais se reuniam. A caravana de trabalhadores do plano maior, adentrando então aquele ambiente, foi recepcionada por nada menos que o Dr. Bezerra de Menezes. Percebemos assim que a amizade e companheirismo de Bezerra de Menezes e Adelaide continuava mesmo no plano espiritual, mesmo após a sua desencarnação em 1900. Ele não abandonou a amiga dele, continuou ali auxiliando, né, naquele trabalho que ela realizava. E Bezerra é o que fez, então, essa recepção dos benfeitores espirituais. Bezerra, sorridente, amistoso, já sabendo do trabalho que iriam realizar, porque ele sabia o que ia acontecer, ele sabia que era esse processo de desencarnação de Adelaide. A caminho do leito onde estava Adelaide com seu corpo doente, adianta ao instrutor Jerônimo, que dirigia a missão. O instrutor Jerônimo, a gente vai ver no livro, que é aquele que dirige toda essa missão nesse processo de desencarnação desses espíritos. E aí Bezerra, então, diz a ele, já preparando ele para o trabalho: felizmente, nossa querida Adelaide não dará trabalho. Então, a gente já percebe, fica tranquilo que a Adelaide não vai dar trabalho nessa questão do desligamento, do desenlace, da desencarnação. E diz ele, o ministério mediúnico, o serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo materno aos órfãos nessa casa de paz, aliados aos profundos desgostos e duras pedradas que constituem abençoado ônus das missões do bem, prepararam-lhe a alma para essa hora. Então, vejo que não foi fácil para ela, não. Parece que é tudo tranquilinho, né? Não, ela teve muitas pedradas, como diz o Bezerra de Menezes aqui, né? Desgostos, duras pedradas, que constituem abençoado ônus da missão do bem. Porque ela poderia ter abandonado tudo após essas dificuldades que ela passou, mas ela continuou fiel à causa do bem. Adelaide sempre foi leal discípula do mestre dos mestres. Apesar das dificuldades, dos espinhos e aflições, perseverou até o fim. Então, por isso que ele fala que vai ser tranquilo para ela. Não vai ser tranquilo, mas que ela vai ter muito mais facilidade da desencarnação por estar mais relacionada às questões espirituais do que às coisas espirituais, né? Mais o trabalho com Jesus do que as preocupações com as coisas físicas. E chegando no quarto da nobre serva do Senhor, o médico dos pobres se aproxima dela e ela, como médium, o vê. Então, a Adelaide, como ela tinha uma possibilidade mediúnica, ela já percebe o Bezerra de Menezes, até mais porque tinha essa afinidade com ele, né? E vê Bezerra de Menezes. Ele, percebendo que Adelaide o via, falou-lhe: já sei, você pensa nos parentes, nos amigos, nos orfãozinhos e nos trabalhos que ficarão. Ele percebe que ela está triste, né? Porque ela sabe que ela vai desencarnar. E ele fala assim para ela, com todo carinho, né? Você pensa nos parentes, nos amigos, nos orfãozinhos e nos trabalhos que ficarão. Ó, Adelaide, compreendo o seu devotamento materno à obra de amor que lhe consumiu a vida. Entretanto, você está cansada, muito cansada, e Jesus, médico divino de nossa alma, autorizou o seu repouso. Sua grande batalha está terminando. Você é feliz, minha amiga, muito feliz, porque seu espírito virá condecorado de cicatrizes, depois de resistir ao mal, durante muitos anos, como sentinela fiel na fortaleza da fé viva. Quanto aos serviços confiados por algum tempo à sua guarda,
É que ela estava preocupada com a continuidade do trabalho dela, né? Não é com ela, é com aquele trabalho. O que vai ser do trabalho, né? Então ele diz para ela: quanto ao serviço confiado por algum tempo à sua guarda, estão fundamentalmente afetos ao Cristo, que providenciará as modificações que julgue oportuno e necessário. Basta a você o júbilo do dever cumprido. Então ele diz aqui no começo, né, que essa tarefa foi por algum tempo confiada à sua guarda. Ele não coloca a tarefa como dela, né? Não, a tarefa é confiada para você. Você recebeu essa tarefa do próprio Cristo e vai ter méritos, porque você conseguiu desempenhar bem a tarefa. Logo mais, adentro no quarto, uma colaboradora encarnada, Adelaide ainda estava, ela estava no processo de desencarnação, mas ela tinha ainda lucidez, né? Então, essa trabalhadora ali encarnada do asilo chega e as duas começam a conversar e Adelaide perde o foco do Bezerra de Menezes. Bezerra, então, volta a conversar com os trabalhadores espirituais, né, sobre os procedimentos que seriam adotados. O assistente Jerônimo avisa a todos que o lar de Adelaide, pelo seu salutar ambiente espiritual, seria, a partir daquele momento, o ponto de referência da equipe. Ou seja, tanto a equipe espiritual como aqueles espíritos que estavam sendo desligados do corpo físico, ali se encontrariam. E diz André Luiz: nada mais justo, visto que, de fato, aquele refúgio de fraternidade legítima era, sem dúvida, vasto celeiro de bênção. Esse ambiente do asilo, né, era vasto celeiro de bênção. Encontrava ali um dos raros, olha essa palavra, hein, raros edifícios da crosta, de tão largas proporções, sem criaturas perversas da esfera inferior, da esfera invisível. Então, olha só, né? Ele fala raros, né, ambientes onde não tem essas criaturas no plano dos encarnados. Então, por que ia servir nesse refúgio dos amigos espirituais? Porque era um lugar com toda essa asepsia espiritual, né? Fruto do quê? Fruto daquele trabalho no bem e das pessoas que ali desempenhavam aquela tarefa, somente Adelaide. Aproveitando determinado momento, que estava ali naquele trabalho, né? E naquele momento ali de descanso, André e outros companheiros vão visitar as dependências do asilo, dirigidos por jovem colaboradora do plano espiritual de nome Irene. Então, a partir daquele momento já estava o pessoal preparando o que ia acontecer, conversando, os benfeitores espirituais, e André Luiz, então, acompanhado de Irene, vai passear pelo ambiente. E percebe que em toda a casa havia luz vindo do plano superior, que indicava a abundância de pensamentos nobres e construtivo das mentes que realizavam aquele trabalho, tudo em prol de um ideal. E refletindo sobre os inúmeros trabalhadores espirituais que se movimentavam ali, porque ele viu, nossa, mas aqui é um ambiente muito bom mesmo, né? Os espíritos benfeitores, tudo para lá e para cá, né? Aquele ambiente salutar, né? André começa a se perguntar se valeria a pena tanto esforço, tanto dispêndio de energia do mundo superior para atender apenas algumas dezenas de crianças que necessitavam apenas de pão e leite. Então, é a visão materialista, né? Ele vê o que lá... Nossa, mas todo esse trabalho para cuidar só dessas crianças? Né? Então, ele falou assim, não era um lar de centenas de crianças, e sim de dezenas. Para que tanta ajuda espiritual para um lar tão pequeno? Irene, então, esclarece, ela percebe, ela consegue visualizar a mente de André Luiz, né? E esclarece que o principal motivo da instituição não é a questão das necessidades materiais, e sim o da evangelização, mas que não conseguiria esse intuito por ação voluntária dos atendidos. Então, até tem uma questão particular, né? Quando ele diz assim que não conseguiria realizar essa atividade apenas com a questão de falar de Jesus, né? Muitas pessoas, quando preparam um trabalho assistencial, principalmente
de evangelização, se você convida as pessoas dizendo que vai ser, vem para ouvir falar sobre Jesus, crianças, jovens, vai vir pouca gente. Principalmente nesse ambiente que ele fala aqui, né, de carência. Então, qual que foi o intuito? Tinha esse trabalho assistencial, onde as pessoas recebiam, sim, a alimentação, os cuidados, mas também tinha a evangelização, né, que, na verdade, era a principal. E em Camorão, um determinado momento, eu e o Edmilson, a gente preparou um trabalho de assistência social para jovens de um bairro lá carente da cidade. E nosso intuito era evangelização. Só que a gente sabia, se não fizesse uma outra atividade, eles não iam vir. O que a gente fez? Preparamos um curso de futsal, uma aula de futsal. Então, as crianças vinham com esse objetivo, jogar bola. Mas, ao mesmo tempo, antes deles ir para a quadra, tinha a parte da evangelização. Foi um trabalho que a gente realizou por um tempo na cidade. Então, ainda essas crianças, esses jovens, se a gente não tiver um foco, né, diferente para eles, né, eles não iriam vir para o trabalho. Temos diversas instituições espíritas que dão cursos, até em Maringá, que você conhece, né, lá na MEN, né, dão cursos, atendimentos, as questões materiais, mas que tem como objetivo o ensino moral do Cristo e da doutrina. Instituições onde se movimentam diversas pessoas, mas que não conseguem, onde, na verdade, eles conseguem, né, esse objetivo espiritual da criatura, mas com esse chamamento que é as questões materiais. E Irene, esse espírito elevado ali, ela relembra que a própria Casa do Caminho, dirigida pelo apóstolo Pedro, conseguiu difundir o Evangelho de Jesus através da assistência material. Outro ensino de Irene é que devemos fazer alguma coisa que, além do auxílio ao nosso próximo, é também uma oportunidade de trabalho, de crescimento daqueles que vão desempenhar a tarefa. Então, a gente precisa fazer alguma coisa, isso que ela diz na obra, né? Porque as pessoas ficam muito na questão técnica, estudo, tá, mas vamos trabalhar isso aí com as pessoas, né? Assim finaliza ela. Como vem, a luz divina prevalece sobre a benemerência humana, porque esta, sem aquela, pode muitas vezes degenerar em personalismo devastador, compreendendo-se, todavia, que qualquer tempo que a fé sem obra, qualquer tempo que a fé sem obra é irmã das obras sem fé. Então, a necessidade de realizar alguma tarefa para o bem, se não ficarmos apenas na teoria, né? É isso que ela diz assim, dessa tarefa. E lendo mensagens psicografadas por Aura Celeste, encontrei vários textos que o Espírito assinava Irene, e que sempre falava sobre a instituição. Então, provavelmente, André Luiz também não alterou o nome desse espírito, né? Porque é muito similar, muito parecido com essa ideia de uma pessoa que cuida da instituição, as mensagens que Irene, que é psicografada por Aura Celeste, né, do espírito Irene. Depois dessa visita às dependências da instituição, a equipe espiritual atende ao pedido do assistente Jerônimo e conduz os 5 assistidos, ainda encarnados, desdobrados pelo sono, para uma localidade do bem do plano espiritual, chamada Casa Transitória de Fabiano, que é uma instituição dirigida pela nobre irmã Zenóbia. É um preparo para esses espíritos que vão desencarnar. Então, é chamado todos os 5, né, nessa instituição da irmã Zenóbia, onde haveria, então, esse preparo para a desencarnação dessas pessoas. Vamos, então, para o capítulo que dá nome à palestra de hoje, A Serva Fiel. Então, após o auxílio espiritual na desencarnação de 4 companheiros, dos 5, só faltava agora Adelaide. E André Luiz e os demais já calculavam que deveria ser o processo mais fácil aquele, pela fragilidade das algemas que aprendia a Aura Celeste ao mundo físico. Então, dá para perceber, a Aura Celeste está mais para lá, para o plano espiritual, do que para cá. Ele vivia mais no mundo espiritual, mais no trabalho de Jesus, do que as questões materiais. Então, seria muito fácil o desligamento de Adelaide.
Todavia, embora ela tenha tanto mérito por sua vida voltada ao bem, o seu desligamento não foi assim tão simples. Se tornou até difícil. Como vimos acima, Bezerra notou lá no começo que ela estava triste, abatida. Mas por que uma mulher tão moralizada, com tanta fé, com tanta convicção na vida futura, tão confiante na justiça de Deus, estava desanimada ante a sua desencarnação? Né? Porque ela não estava mais no plano espiritual do que para cá, não estava mais apegada às questões de Jesus, às questões materiais. Por que então essa dificuldade do desligamento de Adelaide? Meus amigos, vou dar um exemplo para a gente poder entender, para ir para frente. Você imagine tendo uma obra enorme, como de Divaldo Pereira Franco, né? Uma obra assistencial onde tem uma pessoa, né, que centraliza tudo aquele trabalho. Daí chegou a hora de sua desencarnação e todos os seus companheiros ficam com receio. Divaldo começa a ouvir, seu pensamento começa a chegar aquelas mensagens. Como será a instituição? Não daremos conta. A mansão do caminho, quando o Divaldo, né, vai acabar. Muitos não pensam assim, se o Divaldo desencarnar, a mansão do caminho vai acabar. Às vezes fica esses pensamentos assim. O trabalho lá da Madeira de Calcutá, se ela desencarnar, acabou o trabalho, né, da assistencial dela. Então, essa preocupação demasiada que as pessoas ficam, né, como se uma pessoa do centro espírita que desencarnar, ou a Cátia ou o Júnior, acabou o centro. Então, não tem jeito, né? Como se fosse uma pessoa, né, como se o trabalho fosse da pessoa, né? Ou seja, sem a pessoa não haver trabalho. Então, assim ficavam no ouvido de Adelaide. Ela ouvia aquilo lá, ela percebia toda aquela movimentação. Deixa eu pegar aqui. Então, André Luiz... Espera que eu perdi a parte aqui. Então, isso acontecia com a Adelaide. Essa pressão em cima dela prejudicava a sua volta ao mundo espiritual. E em conversa com a irmã Zenóbia, Adelaide fala sobre o que sentia e percebia em seu quarto, né, Os pensamentos refletidos a interceptavam a saída, né? Então, esses pensamentos, essa dificuldade, ela percebia que o lá fazia ela sofrer, um sofrimento dela, porque ela havia toda aquela preocupação das pessoas com a sua desencarnação. E ela também sentia alguma coisa. Como será com a minha desencarnação? Se as pessoas não estão tendo confiança, né? Então, ela ficava com receio de o trabalho acabar, né? E a irmã Zenóbia, um espírito de alta hierarquia, percebe que precisava fazer alguma coisa para ajudar a amiga. E marca, então, uma reunião com os colaboradores encarnados durante a madrugada. Assim, durante o sono, eles foram trazidos pelos espíritos. E com todos os colaboradores de Adelaide, acomodados a 1h da madrugada, a irmã Zenóbia entra acompanhada de Adelaide, extremamente abatida. Iniciando a reunião com uma prece, a irmã Zenóbia diz, acho que era o slide aqui, era aqui, ó. Minhas irmãs, meus amigos, serei breve. Venho até aqui somente para fazer-vos pequeno apelo. Não ignorais que nossa Adelaide necessita passagem livre, a caminho da espiritualidade superior. Então, ela vai falando do valioso trabalho realizado por Aura Celeste, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, auxiliando o trabalho dos benfeitores, e completa perguntando, na verdade. Por que detendes? Há dias, o quarto de repouso físico da doente, que nos é tão amada, permanece enlaçado com pensamentos angustiosos. São forças que partem de vós, sem dúvida, companheiros ciosos do trabalho em ação, mas esquecidos do faça a vossa vontade, que devemos dirigir ao Supremo Senhor em todos os dias da vida. E a benfeitora completa dizendo que os que estão fazendo, que aqueles que estão fazendo isso é fruto do egoísmo e do medo, além de repetirem, né, a velha experiência da idolatria. Ou seja, eu colocava a Adelaide como se fosse, né, uma
santa, né? Uma venerada, algo que estava acima de todos nós, né? Como se fosse o próprio que a igreja usa, né? Santos, o Papa, né? Aquele que, se não for aquela pessoa, acabou a doutrina, acabou a atividade, né? Então, essa idolatria que tinham para o Adelaide Câmara. E fala que todos podem trabalhar para o Cristo da mesma forma que Adelaide. Então, ele coloca a 19, ele coloca todo mundo dizendo, vocês também são trabalhadores de Cristo, não é só a Adelaide. Buscar individualmente desenvolver as faculdades espirituais em busca da autorrealização, assumirem a responsabilidade com fé em Deus e sem receio de enfrentar as dores, os riscos e adversidades e os testemunhos inerentes à iluminação do caminho para a vida eterna. Então, todos devem trabalhar, sempre é o papel entre nós e Deus. Sempre, se a gente tem a capacidade, se a gente tem a oportunidade de desempenhar essa tarefa, que abracemos a tarefa. Não esperemos que uma pessoa apenas realize, porque é muito mais cômodo, né? Ela realiza a tarefa, tudo é ela, e eu não preciso, eu fico só ali na retaguarda. Mas ele diz que a ideia é buscar desenvolver, individualmente, desenvolver as faculdades espirituais da autorrealização, assumir responsabilidade, com fé em Deus e sem receio de enfrentar as dores. Continua dizendo, sabeis que a vossa irmã, não obstante os valores incontestáveis que lhe exornam a personalidade, foi apenas instrumento digno e fiel desta criação de benemerência. Então, coloca uma Adelaide aqui, como um instrumento. Ela não é a criadora, ela não é a que deva ter os louros do trabalho. Quem quer o louro do trabalho é o próprio Cristo. Ela é apenas uma trabalhadora de Jesus, assim como todos os outros. Sem ter sido, porém, sua fundadora. Afeiçoou-se ao espírito cristão. Tá? Não foi ela que fundou. Onde foi fundado isso? Muitas vezes no plano superior. Nesse caso, pela forma que ela está falando, é que o trabalho foi criado, foi desenvolvido no plano superior, nos planos dos espíritos. E Adelaide, ela apenas assumiu aquele trabalho. Afeiçoou-se ao espírito cristão, ao qual nos adaptaremos por nossa vez, e foi utilizada pelo doador das bênçãos nos trabalhos de extensão do Evangelho Purificador. Por fim, a bondosa irmã pede encarecidamente que a compreensão de todos para que deixem ir tranquila para a vida nova. Deixem Adelaide ir para a vida nova, oferecendo apenas pensamentos de paz, júbilo e esperança na esfera mais elevada. Então, isso que ela precisava, né? De pensamentos de paz, de carinho, né? De esperança, porque ela tinha cumprido a sua tarefa e precisava disso agora, desse carinho. Não desse negócio, não vai. A pessoa ali sofrendo, doente, envelhecida já, com todas as pedradas que recebeu, né? E era o momento dela descansar, conforme diz os benfeitores espirituais. A benfeitora terminou a súplica com uma oração, e houve, então, um momento de muita emoção, onde os colaboradores de Adelaide, a grande maioria mulheres, foram abraçar, endereçando-lhe palavras de alegria e gratidão. Então, foi um momento muito bonito, né, onde as pessoas aí perceberam, né, o que deveriam fazer, abraçaram Adelaide, e todos foram, então, encaminhados aos recintos, onde partiram suas camas, seus quartos. Adelaide respira radiante, liberta do pesado fardo dos pensamentos retentores dos companheiros do asilo. Volta ao corpo para o início do processo de desligamento da pesada armadura. Já de início, André se surpreende com o que vê, pois em todos os casos de desencarnação dos 4 companheiros anteriores, Adelaide foi a última, e como sabemos, existe um trabalho especializado dos espíritos para esse desenlace, né, do corpo espiritual, do corpo, do perispírito e do corpo, né, para desligar esses laços que unem o perispírito ao corpo. E é um trabalho complicado e complexo. Então, ele nunca tinha observado caso semelhante, onde Adelaide pediu humildemente para que ela mesma fizesse o desenlace em si mesma, o que foi concedido. André fica confuso com aquilo. E o instrutor Jerônimo lhe dá o seguinte ensinamento: a cooperação de nosso plano é indispensável no ato conclusivo da libertação.
Então, os últimos laços, aí os benfeitores espirituais vão fazer. Todavia, o serviço preliminar do desenlace, no plexo solar e mesmo no coração, pode, em vários casos, ser levado a efeito pelo próprio interessado, quando este haja adquirido durante a existência terrestre o precioso treinamento com a vida espiritual mais elevada. Não há, portanto, motivo para surpresa. Tudo depende do preparo adequado no campo da realização. Então, para ele, né, um espírito levado como Adelaide, ela podia fazer isso, ela já tinha preparo para isso, mas era algo surpreendente, né, porque os outros 4 ninguém conseguiu, só Adelaide. No ato conclusivo, já liberta, Jerônimo desata o último laço que unia a aura celeste ao corpo doente. Já liberta, esquivou-se gentilmente ao convite para a partida. Esperou o sepultamento dos despojos, consolando amigos e recebendo consolações. Depois de orar fervorosamente, no último pouso das células exaustas, agradecendo-lhe o precioso concurso nos abençoados anos de permanência na crosta. Então, abençoou o quê? O corpo dela. Adelaide, serena e confiante, cercada de numerosos amigos, partiu em nossa companhia, diz André Luiz, a caminho da casa transitória, ponto de referência sentimental da grande tarefa. Como vimos, a vida de Adelaide Câmara foi um exemplo de amor e renúncia, em todos os sentidos, merecendo toda a nossa gratidão pelo seu trabalho voltado ao bem e a Jesus. Como filha, foi obediente e dócil. Como esposa, foi uma companheira leal e carinhosa. Verdadeira sacerdotisa do lar. Como educadora, foi a mestre ideal que ensinava educando e educava ensinando pelo exemplo. Como mãe, foi extremosa e boa nas mais altas expressões do termo. Como espírita e médium, foi um exemplo e uma afirmação permanente da fé, da humildade, da honestidade e do amor e da caridade. Sua obra final foi a realização de sua alma, a concretização de um espírito que vê a necessidade da iluminação com os ensinos de Jesus. E para finalizar, um breve poema de sua autoria. Entende a Jesus. Escuta a voz do amor por onde fores. Guarda contigo as láureas da aventura e esparze por 1000 gestos redentores a luz da paz à senda mais obscura. Contempla a vida em bênçãos multicores, no roteiro da anônima criatura, a flor, o orvalho, a brisa e os resplendores do céu azul na fonte d'água pura. Escuta a voz do amor por onde fores. Guarda contigo as louras da aventura. Está lendo de novo, né? Eu vou ler melhor. Contempla a vida em bênçãos multicores, no roteiro da anônima criatura. A flor, o orvalho, a brisa, os resplendores do céu azul na fonte d'água pura. Descobrem tudo as dádivas celestes, sustendo docemente os passos prestes a cair nos abismos da jornada. Fala, sorri, estuda, canta e ora, mas entende a Jesus que espera e chora no triste olhar da infância abandonada. Então, muito obrigado a todos. Do livro Antologia dos Imortais, Francisco Cândido Xavier.